Nós temos homens que se orgulham de chorar. Temos homens que, desculpe por ser homem. Vai se ferrar, cara. Como assim, desculpe por ser homem? Pelo amor de Deus. Esse homem, masculinidade tóxica, masculinidade ruim, ele tem uma paixão pela mãe. A mãe é tudo pra ele. E o pai é um inimigo a ser combatido. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Falando em terceira via, essa terceira via que vocês querem construir, ela entra em choque um pouco, porque eu acho que muitas pessoas mais novas, mais conectadas com a atual geração, usam uma expressão chamada masculinidade tóxica, que eu discordo completamente, porque, aliás, é bem complicado, porque muitas pessoas narram masculinidade tóxica com um homem que é agressivo, o que claramente é tóxico, mas aí eu acho que não é masculinidade, o cara é babaca mesmo, mas tudo bem. Agora, o que eu percebo também é uma necessidade, uma vontade de ceifar o masculino. Nós temos homens que se orgulham de chorar. Temos homens que, desculpe por ser homem. Vai se ferrar, cara. Como assim, desculpe por ser homem? Pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Eu acho que isso é muito pendular, é muito extremo. O que você acha sobre isso? Questão de masculinidade tóxica, como é que tá essa geração, essas questões? Quando o cara começa a entrar nessa de masculinidade tóxica, que ele tem na psique dele, o masculino ele precisa ser excluído, ele é ruim, e o feminino é aquilo que é bom. Esse homem, Yuri, ele está se fragmentando. Ele está fugindo, principalmente do próprio potencial e do próprio equilíbrio interno dele, e ele acha que ele vai agradar muitas mulheres fazendo isso, vai ser queridinho pelas mulheres. Eu já adianto que não vai. Que não vai. Porque a mulher continua desejando isso, a mulher mais ordenada, um pouco mais madura, ela continua desejando esse homem que tenha essa masculinidade forte, contudo, controlada, empática e por aí vai. Esse movimento, né, a masculinidade tóxica, o patriarcado, isso que homens, né, ficam com essa narrativa. Aí a gente começa a entrar em questões profundas. Yuri, esse cara muitas vezes ele tem uma mágoa e uma exclusão do pai. O problema dele é estar com o pai, com a ancestralidade masculina. E aqui a gente já entra num outro ponto, que eu trabalho já tem uns anos, graças a Deus, com muito sucesso com os caras. A gente entra na questão da sistêmica, a gente entra aqui na questão até da constelação familiar, fazendo essa citação aqui a Hellinger. Essa desconexão com os homens que vieram antes, por essa mágoa. Esse homem, masculinidade tóxica, masculinidade ruim, ele tem uma paixão pela mãe. A mãe é tudo para ele. E o pai é um inimigo a ser combatido. Muitas vezes, quando esse cara está combatendo essa masculinidade que ele traz, dessa forma que ele fala assim com raiva, inclusive, muitas vezes a raiva dele é do pai. O pai representa isso. É uma representatividade do pai que para ele abandonou a mãe, que foi um cara ruim, que foi um cara isso, que foi um cara imprestável, aquilo. Então ele está comprando uma briga que não é dele. Uma briga que não é dele. Exatamente. Eu acho também. Nós homens, aqui falando de triangulação, nós homens temos costumeiramente, não é regra, né? Nunca aqui é regra, o comportamento humano é muito complexo. Nós temos uma baita de uma paixão pela figura da mãe. Sim. E a gente muitas vezes fica do lado dessa mãe e não vai para a esfera do pai. E é evidente que aqui tem vários motivos, porque o próprio pai não recebe, porque o próprio pai abandonou. É claro que esse homem tem responsabilidade e ninguém está dizendo o contrário. Mas muitas vezes nós, homens, na condição de filhos, passamos a enxergar o pai e os ancestrais masculinos com os óculos da mãe. Só que os óculos da mãe são os óculos da esposa. Da esposa. Né? Então é muito difícil fazer essa distinção para a mulher. Não, peraí, ele não foi um marido bom, mas eu preciso reconhecer que dentro desse menino há metade dele, o pai e esses homens que vieram antes. Então, ela por essa mágoa, por essa raiva, por aí vai deste homem, esse filho, que é muito apaixonado pela mãe, ele também se associa a ela para apontar para esse pai. E, novamente, citando o Bly, ele cita de forma brilhante esse aspecto no homem médio norte-americano dos anos 60 para cá. E onde que depois ele diz que esses homens vão trabalhar, muitas vezes, né?
Esses homens muitas vezes vão trabalhar na mídia, no cinema. Então eles começam, no próprio trabalho deles, a atacar a figura masculina como menor, como imprestável, por meio de desenhos, de filmes e por aí vai. E o Bly entende que, na verdade, ele não quer descaracterizar ou descrever um homem como menor, ruim, tosco, à toa. Porque ele tá se vingando do pai na escrita dele. Olha que louco. Caramba. É muito profundo. Olha, e esse negócio de vingar e tudo, e a gente já falou de desconstrução, eu vi um vídeo, se eu não me engano, do Brasil Paralelo. É um vídeo assim que eu nunca tinha parado pra pensar, mas fez muito sentido pra mim. Vamos ver se faz sentido pra vocês também. Era um vídeo que fazia assim, sobre desconstrução. Existe um movimento, e aí é que tá, eu acho que o movimento com relação ao feminino, vou falar de feminismo aqui, feminino, do tipo, o empoderamento do tipo assim, as mulheres têm o seu espaço na sociedade, acho isso tremendamente importante. Porém, tem uma coisa que a gente não está percebendo, que é o seguinte, a desconstrução do masculino ela está sendo feita de doses homeopáticas e sempre presente. Por exemplo, você até os anos 80, você tinha filme do Schwarzenegger, tinha filme do Rambo, que eram caras que eram guerreiros, iam pra guerra, dava tiro em todo mundo, porém, eram caras que defendiam a donzela, que protegiam a família, que tinha esse lado masculino de vou pra guerra, ninguém vai mexer comigo, e ninguém mexe com a minha família também. E aí você vinha, vários filmes, Star Wars, etc, e tudo. Aí, essa nova leva de filmes, eles não estão preocupados em fazer uma heroína do zero. Muitas vezes eles estão preocupados em fazer, por exemplo, a nova trilogia do Star Wars, a mais recente. Eles pegaram um Luke Skywalker, que é o mesmo ator, e simplesmente colocaram um Luke Skywalker depressivo, que joga fora o sabre de luz, que não quer viver o seu papel de Jedi, de correr, porque é tipo assim, é como se fosse uma substituição. Eles não vão criar uma Jedi mulher, eles vão criar uma Jedi mulher que entra no lugar do Jedi homem. Eles não vão criar um novo filme de personagens que combatem fantasmas. Eles vão fazer um caça-fantasmas com 4 mulheres. Tipo, é como se fosse uma substituição na história. O Hulk também agora. O Hulk, tem a Ruka, que eu nem sei o nome dela, mas é a Ruka que é tipo assim, não tem uma companheira, entra uma substituta. Exato. E isso tem uma questão psicológica por trás, envolvida nisso daí. O que você acha disso? She-Hulk. Obrigado, Max. A Ruka. É a mulher cheia de testosterona, né? Pra mim, já antes que eu esqueça de falar, pra mim, um dos melhores filmes blockbusters recente, que melhor trabalha uma simbólica saudável, pra homem e pra mulher. E o pessoal que me segue, eu falo, de novo, Orlando vai falar desse filme, né? Mas, calma, pessoal, tem gente que nunca viu. Vamos lá. O Senhor dos Anéis. Sim. O Brasil Paralelo também já trabalhou com Tolkien, né? Falando do Tolkien. O Senhor dos Anéis, ele é uma obra linda do ponto de vista simbólico, tanto do masculino quanto do feminino. Uhum. Tanto que ele é um sucesso. Essas que você se referiu, você pode ver que na maioria esmagadora das vezes são fracassos de bilheteria. Com certeza, retumbante. O Star Wars, ultimamente, eu falei, velho, não tem nada a ver com os anos 70 e 80. Até a primeira série ali dos anos 2000 mudou. Eles são um fracasso de bilheteria, porque justamente é isso. Para eu empoderar a mulher, eu preciso enfraquecer o homem. Essa é a narrativa deles, né? Uhum. Então você tem hoje, qual que é o melhor adjetivo que as mulheres mais gostam de receber e se tratam, né? Esta mulher é uma guerreira. Olha como que essa mulher se trata, se essa mulher é uma guerreira. Cara, só que guerra cansa. Eu não sei se a mulher foi design, né, feita para guerrear o tempo todo. A gente precisa de paz também. A guerra tem que acabar um dia. Exatamente. Então, esses filmes, eles vêm, a gente chama da lacrolândia, né? Eles vêm para fazer essa lacração de que a mulher vai fazer acontecer e fica uma coisa caricata, uma coisa forçada. Quando você pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, você tem lá as personagens Galadriel, você tem a Arwen, a Elwyn, que são mulheres que lutam, sim, só que elas têm um magnetismo de amorosidade, de empatia, de acolhimento, que é muito delas também. E aquilo é lindo de ver. Você vê como que o Aragorn, ele se une a Arwen,
nesse aspecto, e aquilo ali é uma coisa mais linda de ver. E a Aaron é forte. E a Aaron é forte, só que ela é tão delicada que é a ponto dela chorar, dela sentir que as forças dela estão acabando, porque o destino dela, de certa forma, está ligado ao destino do anel. E tem uma simbólica riquíssima. Por falar ainda em Senhor dos Anéis, em simbólico, para a gente voltar nesse tema, existe um canal no YouTube norte-americano de um psicólogo que ele faz análise psicológica de personagens de filmes. E eu sempre fui muito, de certa forma, impressionado com a figura do Aragorn, do Senhor dos Anéis. Falei, cara, este homem, ele reúne todas as características saudáveis em um homem só. É incrível como aquele personagem foi desenhado. E lá só que eu achei que era uma impressão minha. E lá pelas tantas eu vi o vídeo desse camarada no YouTube analisando a personalidade do Aragorn. E ele descreveu exatamente aquilo que eu pensava. Eu falei, cara, eu tinha razão, porque puta de um psicólogo desse tá testando. E ele classificou o Aragorn, porque ele tá falando justamente de masculinidade tóxica. Ele descreve o Aragorn como o homem integral. Um homem que contempla todas as boas características possíveis no homem. Ou seja, força, determinação, liderança, coragem, só que também muita generosidade e amorosidade. O Aragorn ele faz essa articulação do personagem. Então, esses blockbusters recentes que você tenta menosprezar o masculino, colocar o masculino num lugar tosco para poder sobressair a mulher, quem acaba dando um tiro no pé com essa perspectiva são muitas vezes as mulheres. Por quê? E agora entra numa reclamação recorrente das mulheres. Ela entra nesse lugar de guerreira, eu faço tudo, não preciso de homem pra nada, homens são os bostas, os babaca, isso e aquilo. Ela entra nessa narrativa. E que tipo de homem que ela acaba se relacionando para fazer um contraponto a essa virilidade dela? Homens dóceis, homens passivos demais. Homem pet. Aí ela vai continuar reclamando. E aí a gente diz nessa perspectiva, olha, tudo bem, mas de certa forma, abre várias aspas, você está ocupando o lugar masculino nas relações. E você deseja que tipo de homem vai entrar na tua vida? Este homem mais frágil mesmo, porque você já é a guerreira. Então, quando essa mulher ela escolhe, a gente tem vários feedbacks nesse sentido. Fala, tudo bem, eu tenho a minha profissão, eu tenho as minhas coisas e tal, mas no lugar da relação, eu não vou entrar nesse lugar de soberba. Eu vou me permitir ser um pouco mais vulnerável sem ser boba. É possível que aí comece a se aproximar dela homens que têm esse masculino um pouco mais aflorado. Porque a mulher, ela não precisa ser um homem. Não. Ela não precisa, assim, é que tá, a mulher segura, ela não precisa ser grosseira. A mulher segura é aquela mulher que ela vai te amar intensamente, mas se você pisar na bola, ela pode até te perdoar. Mas ela vai falar assim, cara, é a última vez. Eu não tô brincando, eu não vou me rastejar por você. É tipo assim, ela é mulher segura, velho. Exato. Ela é segura. E entra outra coisa também, por exemplo, Matrix 4. Nem mulher gostou daquele filme. Porque tirou o Neo e trouxe a Nia. Porque, velho, a Trinity mudou. É só a mesma atriz, mas é um personagem completamente diferente numa narrativa louca. É um filme muito doido, cara. Um filme que eu assisti assim, falei assim, velho, isso não é Matrix, tem alguma coisa errada aqui. Enfim, mas você vê também que tem essa narrativa da questão do empoderamento, que é um empoderamento substitutivo. Vamos afeminar o Neo, vamos masculinizar a Trinity, criando uma Nia. E, cara, ficou tão maluco que eu acho que nem mulher gostou daquele filme por conta dessas... Fora outras coisas, né? Acho que o filme pecou em muitos aspectos, mas eu acho que isso pegou também o psicológico. As pessoas foram preparadas para ver uma coisa e viram outra. Cara, e isso é... e o Marcos perguntou sobre qual o canal do psicólogo que você citou. Cara, eu não lembro. Se ele colocar no YouTube Aragorn e masculinidade tóxica, por exemplo, em inglês, deve cair no vídeo desse cara. São dois caras que eles colocam cenas do filme e vão trocando uma hora ideia, e um deles é psicólogo. Entendi. Agora, infelizmente, eu não lembro. Faz tempo que eu assisti.